A paz do Senhor, amados irmãos, pastores, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você, fazendo uma reflexão sobre a lição de número 8, cujo tema é Ética Cristã e a Sexualidade. Dia 20 de maio de 2018, texto áureo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E a nossa verdade prática diz: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Vamos pensar um pouquinho então sobre Hebreus capítulo 13, versículo 8. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Bom, então o nosso texto áureo está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, que trata-se de uma seríssima exortação, pois a luta contra a impureza sexual, que está em choque aqui, que está em destaque aqui, é a impureza sexual, deve ser então combatida, pois trata-se de um problema, infelizmente, generalizado na sociedade e que atinge também as igrejas. Bom, se a gente analisar com bastante atenção o Novo Testamento, nós vamos observar que existem muitos conteúdos sobre questões de impurezas sexuais. Eu vou dar um exemplo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 20. Ali a gente encontra, então, argumentos contrários às práticas sexuais impuras, ilícitas, apresentando o nosso corpo. Porque todo o problema da sexualidade é uma afronta ao corpo, é um pecado do corpo. Então, o corpo é apresentado, nós somos apresentados como membros do corpo de Cristo. Primeiro ponto. Segundo, nós somos apresentados como templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que cuidar em viver em santidade. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, 1 Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza sexual. Aqui está prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Então isso aqui já é uma resposta para quem é casado. O seu casamento, o seu relacionamento conjugal deve ser santo e com honra, e não na paixão de concupiscência como gentios. Nosso textual, então, foi escrito para quem? Para os crentes hebreus, para os hebreus. E a sociedade judaica sempre foi tolerante em relação à poligamia. A sociedade da época do Senhor Jesus era poligâmica. Aceitava um homem casar com várias mulheres. E, no entanto, o Senhor Jesus enfrentou essa sociedade, trazendo de volta o pensamento original de Deus, que está em Mateus 19:5, quando ele fala que no princípio era um homem para cada mulher, um homem e uma mulher, e ele fala que serão ambos uma só carne, ou seja, os dois uma só carne. Então o Senhor Jesus defende o casamento monogâmico e heterossexual. O versículo inicia dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, a percepção de casamento à luz da palavra de Deus é algo kadoshim, do hebraico, santo, local de culto, local de adoração, local onde a gente recebe as bênçãos de Deus. É para ser o nosso casamento. Essa é a proposta de Deus. Pastor, então, o senhor está falando que o casamento é perfeito? Não. Não, as pessoas que entregam o casamento não são perfeitas. Não existe homem perfeito. Não existe mulher perfeita. Não, irmão. Não existe
família perfeita. Não existe filhos perfeitos. Tudo imperfeito. Não tem igreja perfeita. Não tem. A boa notícia é que o Espírito Santo de Deus está nos aperfeiçoando. Mas nós somos imperfeitos. Tá? Então, tira da sua cabeça de achar que você tem uma família perfeita. Ninguém tem, irmão. Isso não existe. Nós somos todos imperfeitos. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos falhos. A gente dá nota fora. É da nossa natureza. Agora, nós temos que nos esforçar nesse processo de santificação para sermos bênçãos, mas nós não somos perfeitos. Né? Muito bem. Venerado, ou seja, santo, cuidado, considerado um altar de adoração. Essas devem ser as nossas relações matrimoniais. Então eu tenho que enxergar o casamento com algo muito diferente do que diz o mundo. O mundo, o casamento, bom, pelo menos é o que diz o Código de Processo Civil, né? É um contrato social entre um homem e uma mulher. Na verdade, o casamento da Bíblia, o casamento de Deus mesmo, é entre um homem e uma mulher, e esse casamento é abençoado por Deus, porque esse é o modelo que Deus estabeleceu e nele há o potencial de perpetuação da espécie humana. É o único que tem o potencial. Homem e mulher. Estou dizendo que tem o potencial, não estou dizendo que efetivamente pode, porque existem casos de pessoas estéreis, né? Mas é o único que tem o potencial. Qualquer outra invenção por aí não funciona, né? Vai acabar com a humanidade se manter isso. Bom, então, porém, os que se dão à prostituição. Essa é uma questão interessante, porque aqui a gente poderia traduzir assim, porém os que se dão à impureza sexual. O termo aqui é porneia, que significa pornos. Vem da palavra pornografia mesmo. Grafia é a escrita, né? E porno seria então impurezas sexuais. Então quem age assim, irmão, tem a condenação de Deus contra, né? Impureza sexual. A pessoa tem que pedir. Por isso que eu sempre incentivo os crentes, invoca o sangue de Jesus sobre a sua vida. Fala, Jesus, lava o meu espírito no teu sangue, lava a minha alma no teu sangue, lava a sede das minhas emoções com o teu sangue, lava a minha carne, o meu corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, no teu sangue. E vigiar, irmão, vigiar e orar. A pessoa não vigia, fica aí perdendo tempo, mente aí, não tem foco, não tem compromisso com Deus, não tem temor de Deus, aí é prato de Satanás, né? Infelizmente. Então, os que se dão à prostituição, pornôs, impurezas, que se dão às práticas e impurezas sexuais. Estou lembrando aqui de um livro da CPAD que pode te ajudar. É um livro muito interessante. Quer saber o nome do livro? Pureza Sexual é o nome do livro, tá? É um livro interessante. Se você está sendo tentado, tem algum problema nessa área, adquira o livro, é da CPAD, chama Pureza Sexual. Bom, ele continua, e os adúlteros, Deus os julgará. Então, adúlteros, do grego moikos, relações sexuais ilícitas que envolvem pessoas casadas. Isso é adultério. Quando envolve pessoas não casadas, é fornicação. Quando envolve pessoas casadas, adultério. E a condenação imposta pelo Novo Testamento mostra-nos que os vícios sexuais estão inclusos naqueles pecados que impedem a pessoa de entrar no reino de Deus, irmãos. É seríssimo isso. A Bíblia diz claramente, tais que cometem tais impurezas sexuais ou coisa parecida, não herdarão o reino de Deus. Então isso é sério, é uma questão de vida ou morte, né? Muito bem, então esses versículos mostram que Deus é o juiz contra práticas sexuais ilícitas, mesmo que os homens não estejam vendo, mesmo que a sociedade não esteja observando, mas Deus vê tudo e ele fala que julgará, Deus julgará. Então é muito sério e nós temos que estar vigilantes sobre essa temática. 1 Coríntios 7 é quando Paulo fala sobre relações no casamento. Muito interessante, muito importante. Há uma interação
falando que o mundo hoje jaz no maligno e ele quer colocar os seus pensamentos, as suas ideologias para destruir, solapar a família tradicional, a família cristã, a família que nasceu de novo, e nós temos que estar vigilantes. O primeiro subtópico, então, fala sobre sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho e a fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Os gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Então, o sexo masculino produz gametas conhecidos como os espermatozoides, do grego sementes, significa semente. E o sexo feminino produz gametas, chamados óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos genitais, né? Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações, práticas dos seres humanos que estão relacionadas à questão do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou pela procriação e perpetuação da espécie humana. 2. Sexo foi criado por Deus. Santo Agostinho, no ano 400, que criou a ideia de que sexo era um mal necessário. Isso impregnou na Igreja Católica de tal maneira que na Idade Média, homem que é homem não casava, quer dizer, se mortificava. Na própria Igreja Primitiva, no ano 200, tivemos um grande teólogo chamado Orígenes, que cometeu a loucura de se mutilar. Olha que absurdo, um homem que escreveu muitas obras, tem um homem interessante os escritos dele, mas ele não é muito falado não, porque ele se mutilou. Depois ele mesmo pediu perdão, que ele fez uma coisa errada, mas não precisa chegar a esse extremo, né, irmão? Se automutilar, que é pecado também. A pessoa não pode se automutilar. Bom, o sexo então foi criado por Deus. Deus criou um homem e criou uma mulher, criou aparelhos genitais masculinos e aparelhos genitais femininos, olha. Então foi Deus mesmo que criou. Então como que é ser pecaminoso? É pecaminoso se ele sai fora do projeto de Deus. Porque uma relação conjugal, ela não está só na perspectiva carnal, né? A gente pensa no relacionamento conjugal como sendo um entrelaçamento de corpos. Mas na verdade, não é só o corpo que está se entrelaçando, a alma do indivíduo também. Então é algo que transcende, né? A sexualidade, então, é criação divina. Deus mesmo falou, vou abençoar, e abençoou Deus, e disse, frutificai, e multiplicai, e enchei a terra, né? Claro que Deus aqui falou para todo mundo, né, irmão? Porque tem gente que pensa que ele sozinho vai encher a terra. Não, todo mundo vai cooperar, inclusive eu também estou cooperando, eu tenho 2 filhas, né? Mas tem gente que pensa que esse versículo é só para ele, né? Aí ele vai ter um monte de filhos, e você vai falar alguma coisa para ele, ele fala, irmão, a Bíblia fala que é multiplicar, frutificar e encher a terra. Sim, mas esse versículo é para todo mundo, não é só para ele não. Ele está pensando que essa palavra é uma palavra só exclusiva para ele? Não, todo mundo está cooperando com o enchimento da terra, né, irmão? Então, mas aqui está a bênção de Deus, multiplicai-os, tem a ver com a ideia da sexualidade. Depois os livros poéticos, como Cantares de Salomão, é um livro que explicitamente fala da sexualidade, né? Mostrando um exaltar da sexualidade numa perspectiva muito bonita, muito poética, né? Que é o livro de Cantares. Então não tem nada de demonizar a sexualidade, esses pais falam, não, sexo é feio e tal. Não é isso. Agora precisa explicar com carinho, com amor e com temor de Deus, né, irmão? Não é para também demonizar os órgãos genitais que Deus que criou. Pois se ele achasse algum problema, ele nem teria criado. Pelo amor de Deus, tudo tem a sua função. Deus fez tudo. Tudo que Deus faz é perfeito. E ele fez com objetivos claros, procriação e afeto e prazer dentro do casamento. Nós temos aqui um subsídio teológico falando sobre a questão da circuncisão, do rito da circuncisão
no Antigo Testamento, da união sexual, etc. 2. Propósitos do sexo segundo as Escrituras. Então, primeiro, já falei, perpetuação da espécie humana. Esse é o primeiro. O primeiro objetivo que Deus criou era para que a espécie humana se perpetuasse. Por isso que nós, irmãos, somos contra práticas homossexuais. Por quê? Porque são práticas que, além de profanar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, ocorre um outro problema. Não serve para o efeito principal, para o objeto principal, que é a perpetuação da espécie humana. Se depender desse tipo de relacionamento, acaba a humanidade. Não funciona. E aqui tem essa ideia, então, de multiplicação da espécie humana, ou seja, a perpetuação do gênero humano. 2. A satisfação e o prazer conjugal. Por muito tempo ensinou-se que a procriação, então, era o único propósito do relacionamento sexual. Achava que é só para procriar. E não, irmão. Isso aí é a invenção da Igreja Católica. Do ano 400 até o Concílio de Trento, ela disciplinou a prática sexual dos fiéis. E ela dizia que só servia exclusivamente para a procriação. Mas a Bíblia não fala isso não. Quer ver? Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Prazer no casamento. Olha Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas. Olha, quer dizer, a Bíblia fala sim da satisfação e do prazer conjugal. E por fim, o uso correto do corpo, né? No ato sexual ocorre a fusão dos corpos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Então o sexo estabelece um vínculo forte, é saudável, é saúde, é importante, é união, né? Então os corpos são membros do corpo de Cristo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a Escritura proíbe o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas. Por causa disso mesmo. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. São condenadas, dentre outras coisas, relações incestuosas, o coito com o animal, o adultério e a homossexualidade. A Bíblia condena essas práticas. São práticas condenadas e aprovadas pela Bíblia. Essas práticas são práticas contra o corpo. E o corpo é o templo do Espírito Santo. Claro que eu estou falando isso para quem? Para a igreja do Senhor. O mundo jaz no maligno, irmão. O mundo não tem conhecimento espiritual. Mas nós cristãos temos que ter temor de Deus, irmão, e obedecer à palavra de Deus. O corpo não pode servir de promiscuidade, mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai. Graças a Deus. Tem aqui mais um Conheça Mais, que vai falar prevenção moral e um subsídio interessante. Fala por que Deus criou o sexo. E aí a Bíblia tem 3 razões: procriação, unidade e recreação. Você leia, é um material muito bacana do Josh McDowell. E o Josh McDowell tinha um ministério muito bonito, né? De tanto apologético como de restauração de casais. E ele escreveu no livro Verdade Nua e Crua, que é um livro muito, muito bom mesmo, da CPAD. E 3, o casamento como limite ético para o sexo. Isso aqui é importante. Por quê? Porque o casamento é a prevenção contra a fornicação. Então Paulo fala isso, é melhor casar do que viver abrasado, né? Então, para que a pessoa não viva uma vida de fornicação, então cada um case e use o seu vaso com respeito, com santidade, né? Então ele fala isso, para prevenir este pecado da fornicação. Paulo, em 1 Coríntios 7,2, diz assim: por causa da prostituição ou fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Então é um conselho cristão. Este princípio também foi defendido por Jesus: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. Desse modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico
e heterossexual. Toda prática sexual realizada fora desses moldes que a Bíblia estabelece é impureza sexual. O casamento e o leito sem mácula, que é lá de Hebreus 13:8, né, que a gente falou. Desculpe-me, Hebreus 13:4. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. É abominação uma pessoa que transgride esse mandamento de Deus. Quem o desonrar não escapará do juízo divino. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos das relações extraconjugais, ou seja, de quem já é casado, né? Embora muitas vezes os imorais escapem, então, da reprovação humana, não poderão fugir de um Deus justo, santo e verdadeiro. Portanto, nós encerramos essa aula com essa advertência, né? Muito importante. Tem aqui também um subsídio falando sobre a intimidade sexual limitada ao matrimônio, e é um material da própria Bíblia de estudo pentecostal muito bom. Finalmente, o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Vai além, né? Nós sabemos, existem pessoas que por algum motivo de enfermidade, às vezes há disfunções, mas há amor, há carinho, há companheirismo. Tudo isso supera muitas coisas, irmãos. Então, é importante nós compreendermos que além da procriação, além do prazer físico, tem uma questão chamada elementos emocionais, que unificam o casal. Então é uma coisa muito profunda. O adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões à lei do Senhor e profanação ao relacionamento conjugal. Tais pecados são severamente condenados pela Bíblia e colocam o culpado fora do reino de Deus. Imoralidade e impureza sexual não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual contra outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Tudo isso a gente encontra na Bíblia de estudo pentecostal. Encerrando, o sexo, então, e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor. O desvirtuamento desse padrão implica em punição divina. Portanto, irmão, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória do nome de Deus. Eu aconselho você que tem alguma dificuldade nessa área a procurar ajudas. Existem boas obras literárias, existem bons orientadores. Hoje quase toda igreja tem um departamento de família. É importante você se esforçar para se libertar de certas situações imorais. Hoje, com as facilidades que as mídias trouxe, muita gente acaba sendo dependente de coisas impuras. Então, busca Deus, faz uma oração, clame pelo sangue de Jesus na sua vida. Se consagre, irmão. Tira um dia para você estar em jejum, viu? Você tem que mortificar também o seu corpo, né? Com sabedoria, com santidade, com temor. Separa um dia, um sábado de manhã, para você ficar só lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus. Claro, você tem que sempre, quando você for fazer um jejum, uma consagração, você tem que estar de acordo com o seu cônjuge. Não é essa simplicidade, irmão. Hoje eu estou de jejum. Aí a esposa vem dar um abraço. Aí, sai para lá, tu para mim é uma pedra de tropeço. Que é isso, irmão? Você está sonhando? Você está maluco? O que é isso? A Bíblia é clara aqui, 1 Coríntios 7. O corpo do homem é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Vocês podem se separar. Em que situação? Para jejum e oração, mas com ambos em consentimento.
Não pode a pessoa tomar uma atitude particular. Ah, não, eu vou. Não, não é assim, meu irmão. Tá? Então, esteja conversando com o seu cônjuge, fala, amor, eu vou tirar esse sábado de manhã para orar, me consagrar, buscar a presença de Deus. Claro, amor, então vou também, até quero participar também. Então é junto que você faz, irmãos. Então, leia o capítulo 7, você que é professor, você que é aluno, leia o capítulo 7 de 1 Coríntios. Tenho certeza que vai ser bastante edificante também para você que é casado, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoada e muito cuidado com essa lição, porque o pensamento humano, ele é tremendo, a fertilidade do pensar humano é tremendo. Então seja cauteloso, não fale coisas que podem dar dupla interpretação ou que as pessoas possam ouvir o que você está falando e começar a pensar o que você faz. Tá? Muito cuidado. Então, se tiver perguntas, procure anotar e depois você fala pessoalmente, se for o caso, ou fale num conjunto com muito cuidado, porque as pessoas, irmãos, elas têm uma mente muito fértil. E dependendo do que você falar, elas começarão a pensar como é o seu procedimento, tá? Então, muito cuidado, fique ali dentro do que a palavra de Deus te orienta, não fale nada além do que propõe a lição, e quem quiser se aprofundar, existem pessoas qualificadas, preparadas, que vão abordar o assunto com mais propriedade. Você é um professor de escola bíblica dominical, você não é um especialista nessa área. Mas existem departamentos. Então, se tem um departamento de família, o pastor lá responsável, ou se não tem nada disso, então adquire um bom livro. Tem o Jaime Kemp, tem uma série de livros excelentes sobre família. Um dos livros mais bonitos que eu já li, o nome é O Ato Conjugal. Livro fantástico, está disponível, né, na internet. Você pode adquirir esse livro da CPAD, Pureza Sexual. Então, tem muitas formas de você ajudar as pessoas sem se você expor. Tá? Porque você é um professor da escola dominical, mas você não é um especialista em sexualidade, tá certo? Então procure ficar no texto. Que Deus abençoe sua vida. Você é o meu convidado para o próximo sábado, a partir das 16 horas, estarmos fomentando esse debate, essa temática, na Assembleia de Deus de Campinas. Nosso pastor, Paulo Roberto Freire da Costa. Você é muito bem-vindo. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br e ali você tem também o material. E assista a nossa videoaula e compartilhe esse material, tá bom? Que Deus continue abençoando sua casa, sua família. Fique na paz do Senhor.